Figueiredo, da cidade de Óbidos, veio para cá para Santarém para prestigiar o Leão, né? Um time reserva, mas deixou muito aquém da nossa expectativa, né? Sem objetividade, não tinha fundamento, não tinha jogador de criação no meio de campo. E o São Francisco, com um a menos, né? Praticamente se sobrepôs ao clube do Remo. A gente lamenta, porque é um time reserva, mas é um time de primeira divisão. Então tem de respeitar. O Remo não chegou na primeira divisão por acaso, chegou por mérito. Com 1.500 torcedores presentes no Dedecão, em Belterra, São Francisco e Remo não saíram do 0-0. Vamos mostrar imagens do jogo e falar do que foi a partida. O Remo ficou com um jogador a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo e não conseguiu vencer o jogo. As dificuldades, as alterações, um time mesclado. O que atrapalhou mais o clube do Remo, além do gramado? Gerson e Tomás, boa noite. Boa noite, Tomás. Olha, faltou sobretudo categoria, né? Faltou... Eu acho que a questão do gramado nem cabe discutir, é uma questão que quem deve explicar isso é a federação, né? Mas, já que o jogo estava marcado e as equipes compareceram, cabia ao Remo fazer uma figura melhor. Eu entendo o seguinte, Guerreiro, este é um ano diferente para o Remo. Aí foi a expulsão do Marquinho Capanema. O Carlinhos ia, né, livre, em direção ao gol. Correta a expulsão correta. Provavelmente faria o gol, né? Mas, na verdade, o Marquinho trocou o gol pelo vermelho. Porque é um lance muito claro, assim. Agora é o seguinte, eu penso, antes de qualquer coisa, é que este é um ano totalmente diferente para o Remo. O Parazão também é diferente para o Remo. Os desafios são outros. Por exemplo, não se concebe um time, um elenco de Série A, mesmo que desse elenco você extraia jogadores, digamos, para uma equipe alternativa como a de ontem, com direito a alguns jogadores que têm sido titulares, né? Sim. Aparecendo ali. Cantilho, Panagiotti já apareceu, o Monte estreou. Pois é. O que se encara até como um provável futuro titular. Ele só entrou em campo, ele não estreou. Não, ele nem teve como estrear, né? O time não produzia nada. Aí, um time que entra assim... Nem sei se era para colocá-lo em campo ontem. Também acho que não. Achei que já foi meio desespero naquela hora. Então é o seguinte, você entra com um time alternativo num jogo como esse, contra um adversário modesto como é o São Francisco, mesmo jogando em sua casa. Aí, pelas... configurações do universo, um jogador expulso com 20 minutos. O jogo fica muito favorável. E eu senti falta de mais ousadia. Por exemplo, o Remo tinha 4 garotos da base. Bons jogadores. E não utilizou Não utilizou. Ele preferiu usar os caras. Tá certo. Ele fez 2 alterações só no jogo. Foi. Entrada do Léo Andrade e do Monte. Do Monte. Ele tinha no banco o Rafael Soares, o Cacaroto, o Tico e o Felipe. Os garotos da base. E aí, tá certo, ele fez a opção pelos caras. Agora, meu amigo, os últimos 30 minutos, o Remo jogou, os últimos 30 minutos do jogo, todo na área do São Francisco. E ele jogou com 3 centroavantes. Carlinhos, Eduardo Melo e o Rafael Monte. E a bola não chegou. Não tinha quem construísse, porque o Cantilho é o seguinte, o Cantilho é um bom jogador de meio, de volante, de saída de bola. A transição ele faz bem. Ele faz bem. Agora, quando ele está lá na posição do cara que tem que articular, criar, não é a dele. E o Panagiotti não entrou em campo, né? Ficou andando o jogo todo. Deu 2 chutes, né? Mas chutes fracos. Pelo menos para quem tentou chutar no gol, né? Eu penso o seguinte, o Remo tem razão e muita razão de reclamar da má qualidade do gramado. Aliás, não só o Remo, todos os clubes. Todos. Inclusive os mandantes. Sim, eles são prejudicados também. Também é verdade que os mandantes estão minimamente habituados. Claro. Minimamente habituados. Estão mais acostumados. O que não é nenhuma grande vantagem também. Agora, o que incomodou é que o Remo ficou mais de 70 minutos com um jogador a mais e não tirou proveito disso. Não. Mesmo a pressão foi uma pressão relativa. Não foi aquela pressão massacrante. Exatamente. De um time superior. Também acho que num campo desse o jogador não vai com tudo. Porque tem o Mirassol na quarta-feira. Precisava se entender isso. Mas tem gente lá... Eduardo Melo e Jorge. Mas tem gente lá... Mas se os garotos entrassem, os garotos iam
aproveitar a oportunidade. Lógico. E mesmo os que estavam lá, Guerreiro, tem gente que sabe que não vai entrar contra o Mirassol. Né? Mesmo sendo o técnico um cidadão que é das surpresas, né? Dos mistérios. O que eu acho é o seguinte, faz-se muito mistério. O Osório tem aquela característica de ser um técnico que gosta de rodar elenco, rodar times. Mas olha, até aqui... Mas não é a nossa cultura, não. Não, e até aqui foi apenas isso, a fama. Porque na prática não está dando resultado. O Remo não repetiu o time em nenhum jogo. Os 4 jogos. Isso. Tudo mexendo aqui, mexendo ali, umas escolhas estranhas. Eu quero dizer o seguinte, Guerreiro, eu acho hoje o trabalho mesmo muito cedo. 4 jogos, ele está aí desde o dia 4 de janeiro, né? Basicamente 25 dias de trabalho. A gente tem que dar um desconto. Mas olha, para o que a gente não vê, já cabe sim questionamentos. Porque eu acho que é o seguinte, num clube como o Remo, que vive, repito, um ano especial, Série A, depois de 32 anos, tem que estar atento a tudo. Por exemplo, conversar com o treinador, alguém, né, executivo, presidente, sei lá quem for. Sim, que explicações são essas? Por exemplo, o jogo com Vitória, no meio da semana. Dodô em campo. Aí no dia seguinte foi emprestado. Não, sim, o empréstimo é a melhor coisa. Então é o seguinte, não tinha condição. Um cara que na temporada passada não foi. Não jogava a Série B. Aí alguém não chega no treinador, ou esse treinador não está vendo o desempenho do jogador em campo. Olha, algumas coisas muito estranhas. Eu só acho o seguinte, um mau resultado contra o Mirassol, que não é anormal, o Mirassol é um bom time, um dos melhores times do Brasil, mas ele, pela sequência que vem tendo o Remo, um mau resultado complica muito a situação. Principalmente numa semana de reparo, né? Porque tem isso. Agora vamos ver se o jogo... Tem o Águia na quinta e tem o domingo. Agora o Mirassol vai ter que continuar o jogo amanhã, né? O jogo do Mirassol com o Novo Horizontino parou por causa da chuva. O Mirassol estava perdendo de 1-0, gol do Rômulo. E amanhã às 15 horas tem a continuidade do jogo. De qualquer maneira, é um desgaste. Com certeza, porque só vai viajar amanhã à noite para Belém, para jogar quarta. Agora, Guerreiro, há algum risco de CBF resolver adiar o jogo? Tudo pode acontecer, inclusive nada, né? A priori, Remo e Mirassol, quarta-feira, 20 horas no Mangueirão, Remo e Águia, quinta-feira, 20 horas no Baenão. Tá? O que muita gente questionou é se o Remo não deveria jogar também no Baenão contra o Mirassol para fazer uma pressão e tudo mais, né? Mas já... Por causa da qualidade do gramado também. Mas já também pelo gramado, não só pela pressão. Mas já começamos a entrar em modo desespero. É a segunda rodada ainda. Vamos inclusive acompanhar, foi uma mini coletiva do Juan Carlos Osório. 1 minuto e 29 segundos. E a entrevista foi pior do que o jogo. Vamos ouvir. Enfrentamos a un muy buen equipo, un buen rival. Creo que era importante darle la oportunidad a nuestros jugadores, a nuestros atletas, y me llevó un muy buen análisis del juego, condiciones que nadie puede controlar. El campo es igual para ambos equipos, para los dos, el clima también, entonces no hay que buscar disculpas en eso. Creo que se defendieron muy bien y al final merecían ese punto. O foco agora, claro, é o jogo contra o Mirassol na quarta-feira. Lembrando mais uma vez que principalmente o segundo tempo do Remo contra o Vitória foi muito abaixo. Muito abaixo, né? Principalmente depois das mudanças que a equipe sofreu. Nós temos a saída do Zé Ricardo no intervalo, fez o time desabar no segundo tempo. Desmontou o time. Sucumbir, né? Nós temos, inclusive, os gols que foram todos no segundo tempo. Ela não é uma justificativa, porque o Patrick de Paulo também tinha cartão amarelo, né? Pois é, exatamente. Então, não deu para encaixar essa mesma desculpa, né? Porque o Zé Ricardo é quem fazia a saída de bola, a transição, pelo passe que ele tem, pela qualidade de passe dele. O Remo acabou perdendo isso. Vamos ver, só para relembrar os gols do Vitória, né? Vamos rever os gols do Vitória, ambos no segundo tempo. O primeiro marcado pelo Kaiser e o segundo pelo Baralhas, que é bom jogador, o Baralhas, né? Baralhou toda a zaga. Bom, aí estão os gols.
O do Kaiser. Bem posicionado. Rangel falhou, mas a Passou. zaga também ficou assistindo. Pô, não tinha zagueiro marcando o atacante, nunca vi isso. O Pavone tá olhando para ele, bem do lado. E aí o segundo gol marcado pelo... Agora esse Barata. Fabri também entrou aí, desarrumou. Entrou com uma vontade, né, meu amigo? O segundo tempo foi assustador. Olha, teve gol anulado e ainda teve um penal também que quase vai, né? Exatamente. Os 2-0 acabou sendo um prêmio. Exatamente. Nesse momento do segundo gol, o time do Remo tava tão... Vocês imaginam... Não, nesse momento baixou um apagão que deu a impressão de uma goleada. É verdade. Vocês estão imaginando o Remo de que forma contra o Mirassol na quarta-feira? Propositivo, que é a característica Não, do tem que ser treinador, mas com Guerreiro. que novidades? E uma com coisa, quais novidades? uma coisa me chamou a atenção, porque eu vi o jogo do Mirassol do meio de semana Contra o Vasco. contra o Vasco. O Mirassol ele tem uma marcação alta e se você errar o passe é letal, cara. O Vasco foi... Porque eles recuperam a bola muito próximo já do gol adversário. E é esse o segredo. Será que ele já coloca alguma novidade maior? A cavalaria vai ter que Vai colocar. ter que botar a cavalaria tudo. Mas quem ele tem já em condições... Eu não estou falando só em... O Monte... Eu estou falando em condições físicas. Acho que Pico... Não, o Pico não está legalizado ainda. Mas pode ser legalizado tem até tempo. Pode, terça-feira. dá tempo. Tudo pode. porque Se, faltava um detalhe se legalizar até terça-feira, acabou o Cufré. problema. O Cufré, sim, lateral esquerdo. Cufré. Né? Vitor Bueno. mais? O Vitor Bueno também. Pode aparecer. Catarose, não? O Catarose já tá, também. Já tá. O Diego Hernandes, Nico Ferreira. Vocês acreditam, porque o Remo conseguiu, é bom dizer isso, né? Reverter. Nico Ferreira e Diego Hernandes jogarão contra o Mirassol. O Remo vai pagar 30 mil de multa Por cada jogador. por jogador, né? Para o jogo contra o Mirassol. E 15% da arrecadação do jogo Bruta. também será destinada como multa para poder ter transmutado a pena, né? Transformado a pena Vitória do jurídico. do jurídico do Remo. Doutor Gustavo Fonseca e toda a equipe lá. Aquelas imagens, meu amigo. Uma Então, vitória espetacular. Guerreiro, eu acho o seguinte... Nós temos até imagens do treino. O Remo treinou hoje de manhã. Treinou. Porque o Remo está jogando o Paraense trabalhando para o brasileiro. né? A entrevista de 1 minuto é Porque ele chegou ontem antes do jogo e voltou depois do jogo. Acho que deve ter sido o voo fretado, não sei. Eu sei que ele porque foi. ele tinha que chegar aqui porque hoje de manhã tinha que dar treino. Ele foi e voltou, né? Então, hoje de manhã o Remo trabalhou e fica a expectativa da regularização desses jogadores. Esse jogo do Mirassol amanhã, esse Tem o complemento... Zé Wellison também, né? Ainda tem o Zé Wellison. Esse complemento pode ter um peso também no aspecto físico para o Mirassol no jogo? Provável até campo pesado hoje, A gente né? torce Desgasta que seja. muito. Eu acho que nesse momento, todas as Até porque o time preces... está perdendo, né? Vai É ter que 1-0 correr. pro Novo Horizontino. Vai ter que Vai buscar ter o um resultado. esforço maior no jogo de amanhã. Vai ter que buscar o resultado. Agora, Guerreiro, falando aí das possibilidades, primeiro, a gente não pode arriscar nada porque é o Osório. Então arrisca até de botar os garotos Não, da base nesse eu não jogo. me arrisco Só mais. para contrariar. Rapaz, eu não duvido mais nada. Eu tenho a mania de fazer prévia, né, de escalações. Eu gosto de fazer para a gente tentar imaginar aqui como é que o time vai entrar. Mas com o Osório isso não dá. Mas Não, não dá para imaginar o Klaus não sendo titular no time do Remo. Não, mas isso é o que tu pensas. Não, isso Isso mesmo. é o que tu Não, pensa. É o que eu penso. No mínimo o Kaique e o Marlon. O Kaique como zagueiro, não Sim, como... pois é, mas 2 zagueiros, 3 zagueiros, um zagueiro de ala, um lateral de zagueiro. Como é que vai ser? O Remo Quadrado tem de que meio campo, um quinteto. Um losango. Não dizem que o 3-5-2 não é um time defensivo, é um time que ataca? Tem que ter 2 alas? O Remo vai ter que ter 2 alas. Se for um 3-5-2. Antes da estreia dessa cavalaria que chegou aí, esse reforço, cavalaria rusticana, seguinte, o Remo hoje, com os caras que estavam aí, o Remo só tem 2 jogadores de nível de Série A, de prateleira de Série A. Que são o Zé Ricardo e o Pikachu. É básico isso. Isso não seria tão grave, porque o Mirassol também fez a campanha que fez ano passado e começou o campeonato. Eu poderia dizer a mesma coisa sobre aquele Mirassol. E eles perderam 14 jogadores. Mas né? o problema não é esse. O problema é que o Mirassol entrou na disputa do brasileiro, entrosado, pegando firme, marcando muito. E a gente vê um Remo... A gente não sabe qual é o sistema do Osório. Alguém sabe? Não tem sistema. Ele não tem sistema.
A rigor é a ausência de sistema. O Remo E joga... a formação, a nossa cultura, a cultura do futebol brasileiro, não é um time a cada jogo. Porque como é que você vai entrosar? Como é que você tem entrosamento? Ah, você treina, tudo bem, você treina. Mas é jogando que você consegue entrosar. E o Remo não está conseguindo isso porque não tem sequência. Esse é o problema, mas também aqui para nós, isso não é nenhuma novidade. Não. Não podemos falar, nós sabíamos desde a hora que ele foi contratado Isso ia estourar. que ele ia rodar o elenco. Ele faz ia isso rodar. sempre, em todo lugar. É, em Ele todo fala em lugar, então 25 não é jogadores, nenhuma né? novidade. 25 Agora tem um aspecto. O Osório, ele é o típico técnico de longo curso, né? Técnico que precisa de ano para trabalhar, como foi no México, né? A seleção mexicana. Ele Sim. treinou o ciclo todo, 4 anos. Aí a seleção fez um bom papel na Copa. Quer dizer, jogou como agora nunca não. e perdeu como sempre também. Mas, nos clubes em que ele passou aqui no Brasil, São Paulo e Atlético, ele ficou meses. E os resultados foram Pífios. pífios. É este o ponto. E eu vejo um choque da cultura do Osório com o nosso futebol, com as necessidades que o ano impõe ao Remo. O Remo vai ter um ano completamente diferente de tudo que ele já viveu. E com a responsabilidade de ser um clube de Série A. Por exemplo, no Parazão, todo mundo vai jogar como o São Francisco jogou contra o Remo. Dando sangue. Nós não estamos jogando contra o time misto do Remo, não. Nós estamos jogando com o Remo É da o clube do Série A. Remo, é o É a clube do camisa Remo. do Remo que está lá. Não tem Tem jeito. essa. E se não entender isso, por exemplo, depois do jogo, naquela entrevista, naquela mini entrevista, o Osório disse o seguinte, que elogiou a defesa do São Francisco e valorizou o empate, um empate importante, um ponto. Meu amigo, ele não pode usar essa explicação com o torcedor do Remo.